Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que a bênção, a paz, a alegria, a força do Senhor está sobre ti e sobre todos da tua casa. Oramos por proteção divina, que seja quebrada agora toda obra de inveja, de maldade, de difamação, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, e que toda oposição espiritual contra a tua casa, contra teus projetos, contra a tua empresa, seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nos encha de amor, nos encha de misericórdia, nos encha de bondade, para que nós possamos viver de forma leve, de forma pacífica aqui nessa terra. Espírito Santo de Deus, nos conduza segundo o teu propósito e segundo o teu querer. Colocamos tudo diante de ti e pedimos o teu favor. Pedimos que a unção do Espírito Santo esteja guiando a nossa vida. A unção do Espírito Santo esteja sobre nós. E também oramos, Pai, apresentando toda a carta para Deus. No nome de Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor todo pedido de oração, toda oração específica que está sendo feita em favor da família, em favor da saúde, em favor da união, em favor, ó Deus, dos projetos pessoais, das realizações, daquilo que está sendo trabalhado, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos tudo diante de Ti e pedimos, Pai, traga respostas, traga livramentos, traga saúde, traga força, traga um ânimo novo, Senhor, e tira toda perturbação e opressão. No nome de Jesus nós damos ordem para que toda ação maligna bata em retirada. Retire-se no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, e eu quero expressar a minha gratidão, ó Deus, à tua presença, a tua gratidão pela direção do Espírito Santo em nossa vida e pela justiça do Senhor em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Graças te damos, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e depois eu estarei orando por você. E hoje nós vamos orar pela paz. Nós vamos pedir a paz de Deus. Então, no final, nós vamos orar para que essa paz ela entre no teu ser, ela entre na tua casa, ela entre dentro da tua empresa. Porque o que eu mais ouço são pessoas dizendo para mim, dentro da minha empresa é um caos, é brigas, é confusões, é gente que não para, é conflitos, é bagunça. Bem, você precisa da paz de Deus. Essa paz Jesus Cristo tem para nos dar. É a paz que excede todo entendimento, porque ela vai além das circunstâncias. Porque tem gente que só tem paz quando está com dinheiro no bolso, só tem paz quando está realizando um sonho, só tem paz quando as coisas estão dando certo. Mas quando acontece qualquer desnível da vida, ela já volta a ter perturbações, ela já volta a ter preocupações que de alguma maneira estão arremetendo ela para baixo. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra: aprenda a agir sem deixar nada lhe incomodar. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem para a maioria das pessoas, porque elas não conseguem se mover enquanto tem coisas lhe incomodando e lhe perturbando. Eu quero mostrar para você um versículo bíblico, Provérbios 16:32, que diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você que ter longanimidade, ou seja, estar em
paz, e uma paz longa, procurar estar em paz é a melhor coisa. A Bíblia diz também: bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Isso é uma promessa de Deus, ser manso, ser pacífico. Tem promessa, a Bíblia chama de abençoado, porque certamente você ser manso, você ser uma pessoa pacífica, isso vai trazer resultados para a sua vida. Até porque eu creio que as bênçãos de Deus na nossa vida, como eu ministrei na oração da manhã, as bênçãos de Deus, elas trazem paz na nossa vida e não trazem dores, não trazem perturbações, porque a bênção também está ligada à paz. Não permita que as circunstâncias que você está vivendo ditem a sua paz. Então, mesmo que as coisas estejam bem, não é isso que me dá paz. E se as coisas estiverem mal, eu tenho que ter paz, apesar de as coisas não estiverem tão bem. Porque você já ouviu aquele ditado que quando o problema financeiro, as dívidas, entram por uma porta, uma família, o amor sai pela outra porta? Porque toda pessoa que condiciona a sua paz às circunstâncias, ela é uma pessoa que a qualquer momento ela pode desestabilizar. A qualquer momento ela pode, ir para o fundo do poço, porque ela está muito conectada às circunstâncias e não à paz de Deus. A paz é um estado de espírito. É a paz que Cristo tem para nós. Não são as circunstâncias favoráveis que vão me dar paz. E é isso que o mundo tem trocado. Ele tem trocado momentos de paz por uma paz duradoura que só Jesus Cristo pode dar. Quando você aprende a agir como se nada o incomodasse, não significa que você está ignorando a realidade das coisas, mas significa que você está se elevando acima dela, através da sua fé em Jesus, através da sua fé na palavra, através da sua fé que as coisas darão certo, através da fé que Deus é o seu defensor e que nenhum mal pode lhe atingir, e que você está guardado por Deus, que você está na palma das mãos de um Deus vencedor. Domínio próprio não é apenas uma questão de educação, é uma disciplina espiritual, é uma arma secreta que nós devemos usar. Quando você aprende a se controlar, a se dominar, é por isso que lá no texto de Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Porque a pessoa longânima, ela vai sempre buscar a paz, do que aqueles que acham que só tem paz com guerra. Só tem paz com guerra. E, na verdade, você precisa viver a paz, independente de qualquer outra coisa. Seu maior poder nunca estará em reagir, mas em permanecer. É por isso que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Permanecer como? Permanecer confiando em Deus. Isso não significa que você não tenha que fazer nada, certo? Mas isso significa que você não vai perder a sua paz, mesmo que você esteja enfrentando oposição. Porque algumas pessoas pensam da seguinte maneira, que paz é você não fazer nada. Ao contrário, é você tomar todas as medidas necessárias sem perder a paz, sem perder a alegria. Nós vivemos num mundo agitadíssimo, mas nós temos que aprender que apesar das agitações, das águas turbulentas e de tantas coisas que aparecem no caminho, nós precisamos viver num estado de constante paz, porque estamos conectados em Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Você já ouviu alguém dormir tranquilamente numa tempestade? Sabe aquelas tempestades onde tem raio,
aonde tem ventos fortíssimos que parece que vai arrancar o telhado da casa. Sabe aquela tempestade aonde o vento ele urra? Bem, a Bíblia diz que um homem conseguiu viver em paz e dormir mesmo em uma tempestade. Em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 40, eu quero ler essa passagem para você. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você já passou por uma turbulência forte no avião? Não é uma sensação boa. Aqui, a Bíblia diz que os marinheiros, os homens que eram pescadores, que eram experientes com todo tipo de tempestade, de temporal, eles estavam apavorados, totalmente. E a Bíblia diz que começou a entrar água para dentro do barco. E eles se desesperaram, se descontrolaram. Não havia domínio próprio naquele momento. E então eles foram até Jesus e disseram: acorda, porque nós vamos morrer. E então Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que se tornou uma bonança. O ambiente mudou, a realidade mudou, tudo mudou. Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Por que ele estava tranquilo? Apesar, sabe, da tensão, apesar da perturbação. As tempestades, elas virão na nossa vida, mas nós temos que aprender a não nos desesperar. Jesus, ele não prometeu mares calmos, mas ele prometeu que a sua presença estaria conosco. A sua presença habitaria conosco. Isso faz toda a diferença. Em Isaías 26, no capítulo 3, diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como fazer isso? Porque aqui está escrito que ele manterá em perfeita paz quando a sua mente estiver fixa nele. Eu estou crendo em Jesus, eu confio nele, ele não vai me desamparar, ele não irá me abandonar e eu irei sobreviver a toda essa tempestade. É um foco interno. Lembre-se disso, é um foco interno, não é uma condição externa. Focar em Jesus, focar naquele que tem o poder de me guardar. Você não está lutando para consertar as coisas com as suas próprias forças. Você está se firmando na confiança, na fé em Jesus, na fé na palavra de Deus, que nunca falha. Você não precisa reagir com medo. Você não pode responder com fé e com medo ao mesmo tempo. O ponto de ação hoje que Deus está falando para você é: mantenha-se calmo, confiando em Jesus, porque alguma coisa boa Ele vai fazer. Deixa eu contar uma história para vocês a respeito de um empresário. Tinha uma grande empresa e começou a acontecer uma turbulência no mercado financeiro e eles dependiam muito da bolsa. E então todo mundo apavorado e empresas quebrando e gente torrando patrimônio para poder segurar as pontas. E esse homem, todo santo dia, ele fazia uma oração. Ele colocava a vida dele nas mãos de Deus, as suas decisões, e ele foi tomando uma decisão após a outra,
durante aquela crise, de maneira ponderada, confiando em Deus, sabe? Mesmo que o vento estava soprando forte contra a empresa dele, ele se mantinha confiando em Deus, fazendo suas orações silenciosas, até que toda aquela crise passou. Durou de 6 meses a 1 ano. E quando passou, um dos funcionários dele, que tinham mais acesso a ele, chegou e perguntou: como é que você consegue ter esse sangue de barata, de ser frio em um momento assim tão tenso que muita gente quebrou? E ele disse: porque eu aprendi a manter a minha fé em Deus em meio às dificuldades. Toda decisão que eu tomava, eu orava, para não tomar uma decisão emocional, não tomar uma decisão baseado, em todas as notícias que estavam chegando naquele dia. Mas eu tomava as decisões ignorando toda a tempestade e me mantendo em Deus. Você precisa focar em Deus. Jesus não silenciou a tempestade para impressionar os discípulos, mas para revelar uma verdade ainda mais profunda. Você sabe qual que é? A paz não se encontra nas circunstâncias, mas a paz está em Jesus. Diga comigo: a paz não está nas circunstâncias, mas está em Jesus. Ele não apenas acalmou o mar, como também expôs a tempestade que havia dentro de cada um daqueles discípulos. Há tempestades que podem estar dentro de nós. E essas tempestades que estão nos impedindo de ver quem está conosco, a presença de Deus. A presença de Deus está comigo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das perseguições, apesar da maldade das pessoas. A presença dele está comigo. E mesmo que, tenha entrado um pouco de água no meu barquinho, eu confio que Deus me susterá, que a sua poderosa mão me guardará. Por isso, não deixe a tempestade ditar o seu estado de ser. Não entregue sua paz aos problemas. Fale de paz quando o mundo fala de medo. E o mais importante, mantenha-se conectado àquele que o mantém em perfeita paz. Não por acaso, mas por uma escolha. Eu decido confiar em Jesus. E eu vou até o fim com Jesus. Então não importa o quão barulhenta está a minha vida, não importa o tanto de coisa que venha contra mim, eu creio que Deus é aquele que me sustenta. Ele está me segurando, Ele está no centro da minha vida. É uma decisão diária, intencional, de colocar a sua carne, seus impulsos, suas emoções sob a autoridade de Deus. Todos os dias, Paulo escolhia renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Provérbios 29:11 expressa dessa forma: o tolo dá vazão ao seu espírito, mas o sábio o retém em silêncio. Esse é o segredo: reter as emoções, confiar em Deus. Senhor, eu vou me acalmar porque Tu estás no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não sinta raiva, tristeza, decepção. Significa que você não deixa essas emoções influenciarem as suas decisões. Você aprende a parar, a respirar, a recuar antes de intervir, porque você sabe: Sua presença está comigo, não temerei. Diga assim comigo: Sua presença, Jesus, está comigo, não temerei. Essa é a palavra que eu compartilho com você hoje. Espero que essa palavra ela possa ter feito a diferença na sua vida e que você possa fixar o seu foco em Jesus, na palavra de Deus, e não deixar as tempestades, tumultuarem a tua vida, lhe destruírem. Você tem que se manter em Deus calmo, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Por isso, cuide das suas decisões, porque as suas decisões, sim, decisões erradas, fora da vontade de Deus, sem ouvir a Deus primeiro, podem trazer um naufrágio, podem trazer
um problema muito pior do que o que você está passando. Então confie em Jesus, mantenha calma antes de tomar as suas decisões e Deus lhe guiará em perfeita paz. Creia em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar nesse domingo. Eu estarei ministrando às 9 da manhã. Teremos 2 cultos, 9 da manhã e 18h30. Mas eu estarei no culto da manhã, onde teremos também Santa Ceia e será uma grande bênção. Anota o endereço aí para você estar com a gente. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero falar dos nossos livros. Eu não tenho só esses 2 livros, gente. Eu já escrevi 20 livros, todos eles relacionados ao profético, relacionado à voz de Deus, relacionado a ouvir, a ter intimidade com Deus. Nossos livros vão te ajudar e vão te abençoar, vão enriquecer a tua vida. Leia nossos devocionais, mas nunca esqueça que antes de pegar qualquer livro, seja o meu, seja o de qualquer outra pessoa, leia a sua Bíblia primeiro. Certo? Leia a sua Bíblia. E depois sim, daí você pega um livro, você pega um devocional e você ali vai pegar a direção para começar o teu dia. Cheio da graça, cheio da palavra de Deus. Às vezes, o que você vai passar no dia, você leu no início do seu dia. Deus falou com você, certo? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. E se você não é aluno da nossa academia, vem se tornar nosso aluno. A academia aqui no Global tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu também estou ao vivo na academia segunda, terça e quarta, certo? E depois de entregar instruções, eu dou conselhos, eu tiro dúvidas ao vivo e tem sido algo tremendo. Você pode se tornar aluno da academia aqui no Global indo até o nosso site www.vinicius17.com.br. Quero pedir para você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Você não vai se arrepender. Vai ser bênção na sua vida, pode ter certeza, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega aí a sua carta para Deus, amém? E eu quero fazer um pedido a todos vocês. Domingo nós vamos encerrar esse propósito, certo? Domingo nós vamos encerrar. Restam 3 dias para nós encerrarmos esse propósito. Eu gostaria de lançar um desafio para você, de você estar comigo ao vivo, amanhã às 6 da manhã, às 18, no sábado e no domingo. Que você faça um esforço para estar ao vivo, para estar, sincronizado no mesmo horário. Mesmo que, eu sei que às vezes não é possível, mas se for possível, você estar ao vivo junto comigo, amanhã às 6 da manhã, às 18 horas, e no sábado e no domingo, que estamos agora no encerramento desse propósito da Carta para Deus, eu creio que vai ser muito importante. Então, se você aceita esse desafio, te espero amanhã às 6 da manhã, ok? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti toda a carta para Deus, toda a oração específica.
E nós oramos pedindo respostas do Senhor, pedindo intervenção. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga a paz para dentro do coração de cada pessoa que está participando desse propósito, que está nessa oração. Meu Deus, que toda tempestade dentro deles acalme-se agora e que a paz de Jesus Cristo entre e comece a governar o interior dessa pessoa. Tira a perturbação, tira as opressões, tira a insônia, tira a aflição, tira os incômodos e traga a perfeita paz para dentro da alma, para dentro do coração, na mente dessa pessoa. Nós queremos firmar o nosso pensamento, o nosso foco em Jesus Cristo. Ele está conosco, sua presença está conosco, por isso não temeremos, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco e confiamos nele totalmente. Declaramos a Deus a nossa dependência total e completa de Ti. E no nome de Jesus Cristo repreendemos agora toda seta de Satanás, todo laço do passarinheiro, toda arma forjada, toda ação maligna. Nós dizemos, sai do caminho dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com o Teu favor. E também oramos por justiça divina na nossa vida e na nossa família. Amém e amém. Amém. Que você possa compartilhar essa oração porque você foi abençoado. Compartilhe com outras pessoas. No dividir o pão, a multiplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa oração e eu te espero amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.